Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre a energia nuclear e combustíveis fósseis. Também iremos falar sobre o maior acidente nuclear da história, a usina de Chernobyl. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Neste bloco, iremos falar sobre combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, Manuel, são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono, usados para alimentar a combustão. Exemplo, o petróleo, o carvão e o gás natural. Por exemplo, eles são usados como combustíveis. E nesses mesmos combustíveis fósseis, pois eles são recursos não renováveis, ou seja, eles levam milhões de anos para se formarem e suas reservas já estão no final, e já porque o consumo é maior do que a produção. A produção e utilização dos combustíveis fósseis traz alguns problemas naturais e até problemas de saúde. A queima de combustíveis fósseis produz cerca de 21,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente, e metade dessa produção atinge a atmosfera. Há duas teorias sobre o surgimento dos recursos utilizados na geração de energia dos combustíveis fósseis. A mais provável é que o carvão e o petróleo surgiram há milhões de anos atrás, originando sua decomposição de animais e plantas, que ao longo do tempo foram soterrados e ocorreu a fossilização. Tudo isso graças à ação de pressão e da temperatura, cujo eram muito altas naquele tempo lá. A outra teoria, a biogênica, que diz que os combustíveis fósseis foram criados junto com a Terra no processo de acreção planetária. Os combustíveis fósseis são de grande importância, pois eles podem ser queimados e produzir boas quantidades de energia por unidade de peso. O preço dos combustíveis fósseis é diferente da sua quantidade, ou seja, quanto mais os combustíveis escasseiam, mais caros eles ficam. Além de que, como o Manuel acabou de dizer, os combustíveis fósseis geram dióxido de carbono. Para quem não sabe, dióxido de carbono é um gás que aumenta a força radiativa, acelera o aquecimento global. A usina que extrai energia dos combustíveis fósseis é chamada de usina termoelétrica. No Brasil, tem sim muitas usinas termoelétricas. Para você ter uma noção, são mais de 2.000 usinas termoelétricas. E a principal dela fica localizada na Paraíba, chamada Usina Campina Grande. Essa aqui que está bem aqui atrás de nós. Pois então, galera, agora vamos falar da energia nuclear. A energia nuclear é produzida a partir do processo de vaporização da água líquida, através do aquecimento do urânio, fazendo com que o vapor movimente-se a passo da turbina e acione o gerador elétrico, produzindo assim a energia elétrica. A energia nuclear pode ser usada tanto controladamente em uma usina ou descontroladamente em uma bomba atômica. O resíduo radioativo de usinas nucleares é normalmente baixo, mas representa um problema, pois os elementos contidos no combustível queimado, principalmente os produtos de fissão, demoram um tempo muito longo para decaírem em outros elementos e apresentam alta radioatividade. Portanto, é necessário que eles fiquem confinados em um depósito próprio, onde não passa a haver nem interferência humana externa, nem interferência ambiental, já que a interferência ambiental pode causar vazamentos e deslocamentos dos elementos. Vamos falar agora sobre a energia nuclear no Brasil. No quadro geral de geração de energia no Brasil, entre todas as formas comercialmente viáveis, o percentual de participação por fonte nuclear e de outras fontes é mostrado na figura 2. Verifique-se o abaixo, aproveitando com relação ao urânio e seus derivados apenas 1,40%. O Brasil possui a sexta maior reserva mundial de urânio em instalações industriais do ciclo do combustível, operadas pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que nos garante independência no suprimento de combustível nuclear. Neste bloco, iremos falar sobre o acidente causado pelas usinas nucleares e termoelétricas, começando por o acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl ocorreu no ano de 1986, na Ucrânia, cujo era na época da União Soviética.
Este foi o pior acidente nuclear da história. Até hoje, algumas pessoas sofrem de algum câncer devido a esse acidente. Além, muitas pessoas morreram na época. Mas você deve estar se perguntando, mas o que causou esse acidente? Bem, os líderes da usina estavam fazendo um teste para testar o reator. E para isso tiveram que desligar o resfriador do reator. Assim o reator superaqueceu e obviamente explodiu. Foi uma explosão tão grande que o teto de 500 toneladas foi arremessado pelos ares e 9 toneladas de radiação foram se espalhando pelas redondezas, causando assim muitas mortes e sérias doenças. Uma coisa bem triste é que as grávidas que estavam próximas deram à luz a filhos doentes e deformados. Hoje a usina está localizada num sarcófago enorme, cobrindo todo o reator. E a cidade onde está localizada a usina está inabitável, ou seja, abandonada. Nesse vídeo vocês viram sobre energia nuclear e combustíveis fósseis. Fica agora com algumas imagens de acidente, tipo como Chernobyl e algumas outras coisas.